Bom dia a todos, governadora Fabiana, demais companheiros, é um prazer estar aqui com vocês. A gente brinca que depois que eu tive o TEL, eu falo, final de semana eu não vou fazer nada, não me chamem para nada, tá? Porque final de semana é dele. Aí vem alguém, você pode falar alguma coisa do Rock? De manhãzinha, né? Ele vai estar dormindo, não tem problema. Então, a gente sempre acha um jeitinho de participar. Então, para mim é muita alegria, né? Eu sou uma rotariana apaixonada, como a maioria de vocês que estão aqui hoje, alguns convidados que eu tenho certeza que também vão se tornar rotarianos apaixonados. E aí é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Por quê? Por que ser rotariano? E eu gostaria mais que a nossa conversa fosse muito mais um bate-papo do que uma palestra. Para isso acontecer, eu vou contar com a participação de vocês. Eu vou enviar um link aqui no chat e eu gostaria que vocês respondessem. Vamos ver se vocês conseguem abrir. A hora que vocês conseguirem abrir, vocês me avisam, pode ser? Alguém me dá um sinalzinho aqui, né? Consegui, Rafa. Conseguiam? Então tá, ali tem os campos, né? E eu gostaria de ouvir de vocês, então, essa resposta, por que ser rotariano? E a partir dessas respostas que nós vamos construir juntos, a gente vai começar a nossa conversa. E eu vou compartilhar com vocês a tela. Acho que vocês estão vendo a minha tela inteira, né? Bem, conforme vocês forem colocando aqui, é para ir aparecendo aqui. Olha lá. Então, segundo vocês mesmos, né? Por que a gente deve ser rotariano? Para fazer novas amizades, para prestar serviços, desenvolvimento, companheirismo. Nesse gráfico que vocês estão montando, nessa nuvem de palavras, vocês vão reparar que as palavras mais ditas, elas ficam em mais destaque, tá bom? Então, por exemplo, companheirismo é uma palavra que está maior aqui na nossa nuvem, porque ela foi escrita mais vezes. Então, a gente consegue ver até o grau de importância do que os próprios rotarianos enxergam, né, no porquê de ser rotariano. Então, a partir dessas palavras, olha, são várias contribuições, a gente pode começar a conversar sobre isso. Acho que a gente tem um bom ponto de partida. Por que ser rotariano? Então, eu vou começar com servir, tá? Que é a palavra que está em mais destaque ali. Servir certamente é uma das coisas que mais trazem as pessoas para o Rotary. Existem muitos porquês das pessoas irem para o Rotary, mas certamente servir é a principal delas. E por que fazer isso no Rotary, não é? Eu costumo dizer com o pessoal que a gente poderia servir em qualquer lugar, né? A gente poderia se reunir num grupo de amigos, fazer uma ação ali, outra aqui, mas eu acho que é exatamente esse o grande diferencial do Rotary. Quando a gente serve em Rotary, a gente não serve pontualmente. A gente não está ali para aquecer o nosso coração no Natal, que é uma ação bastante importante. As pessoas ficam, por exemplo, muito sensibilizadas com o período natalino e fazem uma ação. Isso é muito legal e deve continuar sendo feito. Mas o Rotary é para além disso. O Rotary é um compromisso, né, que nós assumimos enquanto cidadãos também. Eu escrevi até ontem um artigo que falava justamente sobre isso. Que o voluntariado, ele não é só fazer o bem, não é só uma pessoa próxima da santidade, porque às vezes as pessoas aproximam muito as pessoas que fazem voluntário de uma pessoa quase santa. Não é esse o ponto. Servir em Rotary é também uma forma de exercer a nossa cidadania na forma mais plena do seu significado, porque ser cidadão é participar dos problemas da sociedade, da comunidade, é encontrar formas, e em Rotary nós fazemos isso de maneira muito bem estruturada. Então, acredito que servir em Rotary é o grande diferencial por esse motivo, porque a gente não vai ali resolver um problema pontual e daqui a um ano a gente vai resolver uma outra coisa pontual e quando a gente quiser faz e quando a gente não quiser não faz. Em Rotary, nós temos um compromisso de trabalhar projetos de impacto, de projetos que possam, de fato,
impactar a vida dessa comunidade para que ela possa realmente se desenvolver sozinha e continuar depois que o Rotary sair dessa comunidade. Então, servir, eu acho que é uma boa palavra para a gente começar. A gente tem vários outros compartilhamentos que vocês colocaram aqui, por exemplo, desenvolvimento humano, que eu acho também que é uma das coisas mais legais em Rotary, e porque ser rotariano estaria muito bem interligado com essa palavra, mas a gente geralmente descobre isso depois que está em Rotary, né? Então, às vezes, para a gente explicar isso para as pessoas que não são de Rotary, é muito complexo. Mas a gente, quando está em Rotary, percebe, ou não. Às vezes a gente também não percebe, e eu vou contar por quê. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, na segunda graduação, um pouco mais velha, eu reparava que as pessoas tinham bastante dificuldade de fazer apresentações da faculdade. Eu via que o pessoal não conseguia fazer começo, meio, fim, aquela coisa não tinha muito bem. Eu falei, gente, não tem dificuldade, né, de fazer uma apresentação, o pessoal está na faculdade, né? E depois eu fui fazer uma reflexão, porque a gente está em Rotary e acho que já nasceu falando, né? E não é assim, mas eu entrei no Vila em 2002 e depois logo no Interact. Então já faz 18 anos que eu participo da família Rotária e para a gente é muito natural esse desenvolvimento pessoal, profissional. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo nos desafiando, fazendo apresentações, rompendo nossos limites, criando projetos, defendendo. E isso, a maioria das pessoas, infelizmente, não tem essa oportunidade. E a faculdade, ela não te dá essas habilidades. Ela te dá a teoria, mas eu brinco até com o pessoal do Rotaract que o mercado de trabalho, ele quer a teoria, mas 90% são relações humanas. E isso a gente aprende em Rotary. É aqui que a gente aprende a liderar, a gerenciar uma equipe, a gerenciar um projeto, a correr atrás de um patrocínio grande, a prestar contas. Então, são coisas que nós aprendemos na prática e que parecem tão naturais para a gente depois de certo tempo, mas na verdade não são. São coisas que nós aprendemos em Rotary e que, por vezes, a gente não se atenta. Agora comentou que meu áudio está baixo, vocês estão me ouvindo melhor? Se eu aproximar assim o meu microfone? Ou ainda continua baixo? Melhora? Tá bom, então eu vou falar com ele mais pertinho, tá? Então eu vou voltar aqui para a minha tela para a gente poder continuar essa conversa com base em tudo isso que vocês escreveram, tá? Só um pouquinho, que deu uma travadinha aqui. Tudo bem. Vamos lá. Então, é uma pergunta muito complexa quando a gente pergunta por que ser rotariano? E quando a Ale me fez o convite e me fez essa pergunta, eu senti essa dificuldade de responder, nossa, porque eu sou rotariana, né? Então, como é que eu vou convencer as pessoas de por que ser rotariano se eu preciso também fazer essa reflexão porque eu sou rotariana? Eu comecei fazendo justamente esse exercício que vocês fizeram de escrever, né? Por que eu sou rotariana? Eu entrei no Rotary para servir. Eu entrei no Interact porque eu tinha essa visão de que a gente vai mudar o mundo, né? Aquela coisa da juventude, de que a gente vai fazer, de que vai acontecer, e eu encontrei isso no Interact. Passado um tempo, por que eu permaneci em Rotary? Eu acho que essa é uma grande também pergunta a ser feita, porque a gente entra por vários motivos. Um amigo me chamou, aqui eu posso me desenvolver pessoalmente, eu posso fazer contatos profissionais, eu posso ajudar a comunidade, eu posso muitas coisas em Rotary. E geralmente é por isso que a gente entra, porque a gente enxerga um mundo de possibilidades. Mas por que eu fico em Rotary? Também é um outro questionamento bastante pertinente, porque a gente vê muita gente sair de Rotary sem atingir o seu potencial pleno. Então, o Rotary atrai muita gente, e a gente, quando olha o desenvolvimento do quadro associativo e o número de associados, a gente está naquela faixa de 1.200.000 há bastante tempo, mas não é porque nós não trazemos gente, né? Todos os anos entram muitos novos rotarianos na nossa organização, mas eu acho que o X da questão é perguntar sempre por que nós ficamos em Rotary. E aí, até para os convidados, é importante a gente ressaltar que, claro, nem tudo são flores. Eu brinco que onde tem gente tem problema, né? Porque na teoria tudo é sempre muito lindo. Os objetivos, os regimentos,
tudo é sempre muito encantador, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Mas onde tem gente tem problema porque as pessoas são diferentes. E isso acontece em Rotary e acontece também em qualquer lugar. Então, quando a pessoa sai de Rotary por alguma divergência ou algo nesse sentido, ela vai sair também de outros lugares, porque não onde tem gente tem conflito e debate de ideias, e essa é a maior riqueza do Rotary, a diversidade. Então, as pessoas no Rotary, a gente é incentivado o tempo todo a dialogar, e a dialogar com o diferente do que pensa da gente, e esse é o outro grande desafio que desenvolve muito a nossa questão de liderança, porque a gente precisa encontrar os pontos comuns que nos conectam, e é por isso que nós estamos em Rotary, porque apesar de todas as diferenças que nós possamos ter de pensamentos sobre várias outras coisas, em Rotary a gente converge para aquilo que a gente quer canalizar a nossa força, que provavelmente para a grande maioria é causar um impacto social realmente profundo e transformador. E quando a gente se conecta com essa essência, a gente consegue entender por que as pessoas ficam em Rotary. Porque o Rotary, ele tem essa potência, ele consegue dialogar com a diversidade, ele consegue se reinventar há tantos anos, né? O Rotary consegue ser moderno, consegue ser jovem, e é por isso que a gente tem que entender que nós entramos em Rotary muito animados e muito empolgados com todas as possibilidades que ele pode oferecer, e ele vai te oferecer. Mas é preciso entender que a gente também vai encontrar obstáculos a serem superados, como a gente vai encontrar em qualquer lugar. E é nesse desafio que o Rotary faz mais a gente crescer, porque a gente só aprende uma lição quando passa por um desafio, porque se fosse tudo lindo, perfeito e maravilhoso, talvez nós não desenvolvêssemos essa nossa capacidade de negociação, essa nossa capacidade de oratória, essa nossa capacidade de gerenciamento de equipe, porque tudo isso passa por esses desafios que nós encontramos. Então, por que ser rotariano? Existem vários motivos. Por que ficar em Rotary? Também existem vários motivos. E quase todos eles linkados às mesmas palavras que vocês colocaram, né? Por que nós entramos em Rotary? Para servir, para fazer amizades, para se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, para fazer conexões. E por que nós ficamos em Rotary? Para isso também. Mas é preciso que a gente faça. O Rotary não vai se fazer sozinho, né? O Rotary é feito por pessoas em ação. E essas pessoas somos nós, e nós temos que entrar em ação. E uma outra pergunta que eu gostaria, e vocês podem me responder aqui no chat, deixa eu só minimizar aqui, porque senão eu não consigo trocar a tela. O que trouxe você até aqui hoje? E por que eu faço essa pergunta? Porque ela representa muito também. Então, quem quiser se sentir à vontade para compartilhar aqui no chat, pode ficar bem à vontade. O que te trouxe hoje, 2 de maio, domingo, eu não sei aí, mas aqui em Curitiba está bem friozinho, estou de moletom, não tive a coragem de tirar. 8 horas da manhã, a maioria acordou provavelmente um pouco antes, né, para se arrumar, dar uma disfarçada, apesar de continuar de pijama, né, no home office, mas a gente dá uma disfarçada. Então, o que você veio fazer aqui hoje, né? 2 de maio, domingo, de manhã, que provavelmente é o dia que a gente mais pode dormir, é o domingo. O que te trouxe aqui hoje? Quem quer compartilhar aqui no chat? Vamos ver. A Janice colocou que é a oportunidade de aprender e reforçar os laços rotários. Compromisso, companheirismo, Lindomar colocou. A Lenilda também colocou compromisso e conhecer. Veja, o que me trouxe aqui hoje, né? O que me trouxe, ó, o Paulo Simões, a gente ouvir. Espero que vale a pena você sair da cama tão cedo. A Fabiana colocou troca, amor pela causa. Eu ia dizer, muito próximo da Fabiana, que o que me traz aqui hoje é um amor infinito que eu tenho e também um sentimento de gratidão. Eu costumo dizer que o Rotary me deu tanto, 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 que o meu passivo só aumenta, né? Assim, eu nunca consigo pagar, porque o Rotary sempre me dá novas coisas e mais coisas legais, mais experiências interessantes. Então, eu sempre estou devendo para o Rotary. E aí, quando alguém me pede qualquer coisa, eu fico, putz, eu não posso dizer não. Que alguém tem que também ter essa experiência que eu tive em Rotary. E eu tive muitas experiências e muito distintas. E uma coisa que é bastante importante dizer é que o Rotary se dá para a gente na medida que a gente se dá para ele. Porque, como nós comentávamos, às vezes as pessoas entram em Rotary, saem e não conseguiram. A gente fala, puxa vida, mas essa pessoa tinha tanto potencial, ela precisava um pouquinho mais, né? Ela não viveu tudo que o Rotary tinha para oferecer para ela. E é verdade, porque às vezes a gente entra também esperando grandes acontecimentos, mas a gente não faz nada, né, para esses grandes acontecimentos acontecerem. E como tudo na vida,
No trabalho, se você quer uma promoção, você também precisa se envolver bastante, participar bastante. E no Rotary não é diferente. Eu acho que também essa é uma grande dificuldade que nós temos. A pessoa entra em Rotary e espera muita magia acontecer, mas qual que é a contribuição dela para essa magia acontecer? E eu costumo dizer que é isso, quanto mais você se dá para o Rotary, mais o Rotary se dá para você, mais oportunidades ele abre para você. E isso é um fato. Eu tive a oportunidade de servir como presidente da Rotaract Brasil, e não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que aconteceu, né? Eu fui me envolvendo ali, aqui, nesse compromisso, nesse amor pela causa, vamos fazer. E foi um ano que eu trabalhei horrores, que minha vida ficou parada, praticamente pessoal, profissional, e provavelmente como a da Fabiana como governadora, e assim conforme a gente vai assumindo alguns compromissos. Mas esse um ano te traz tanta experiência, tantas oportunidades de você conhecer gente incrível, lugares incríveis, projetos incríveis. São coisas que eu jamais teria conhecido se eu não tivesse me matado de trabalhar nesse um ano. E esse é o X da questão, né? Por que eu estou compartilhando essa experiência específica? Porque eu tive que me doar muito para a Rotary nesse um ano. Mas o que eu aprendi nesse um ano, eu acho que eu jamais vou poder pagar. Né? Apesar de eu ter pago para trabalhar, porque geralmente é o que a gente faz em Rotary, né? A gente paga para trabalhar, mas essas experiências eu não aprenderia em curso nenhum, em lugar nenhum, em emprego nenhum. E hoje eu sou uma profissional melhor porque eu sou rotariana, porque eu aproveitei as oportunidades que o Rotary me deu, em todos os aspectos. Às vezes a gente tem um pouquinho de medo, né? Ai, mas eu vou me expor, mas nossa, eu não me sinto muito confortável falando em público. Mas em Rotary, a gente pode fazer isso tranquilamente. E é nesse momento que a gente começa a se desenvolver dentro de Rotary. E é isso que me fez ficar em Rotary. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar disso, porque a gente entra no automático durante um tempo. Eu estou na família Rotária há 18 anos, acredito que tenho companheiros aqui até com bem mais tempo que eu, e a gente às vezes nem está tão no automático ali, reunião, fazendo, reunião, fazendo, reunião, fazendo, reunião, fazendo, que a gente esquece da nossa essência. Por que que eu entrei no Rotary? Nossa, putz, entrei por isso, por aquilo. E por que que eu fiquei? É verdade. Por que que eu fiquei? Eu fiquei por isso. Eu entrei para fazer trabalho voluntário, porque foi onde eu me encontrei, mas eu fiquei no Rotary por todo o resto. Porque o trabalho voluntário, como eu disse bem no começo, eu poderia fazer em qualquer lugar. Né? Poderia juntar um grupo de amigos, não precisava me estressar, a gente faz aquilo, acabou, vamos embora. Ano que vem a gente se vê de novo, se a gente tiver afim, se não tiver também não fazemos nada. Então, eu entrei pelo trabalho voluntário, mas eu não fiquei por isso. Eu fiquei por todo o resto. Porque ainda que no trabalho voluntário, o Rotary tem uma estrutura, um, um potencial, uma credibilidade que eu não conseguiria, talvez, executar os projetos que a gente executa de outra forma. Porque quando você fala Rotary, as pessoas já, opa, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir. Então, você já abre muitas portas pelo Rotary. Aí nós temos a nossa fundação, que não nos deixa mentir, né, que tem toda uma estrutura também para ajudar a financiar esses projetos, essas conexões internacionais, esses contatos profissionais que também podem te apoiar num projeto. Então, quer dizer, servir em Rotary na comunidade é muito diferente do que você servir sozinho, né? Não que você não vá conseguir fazer isso, mas a tua caminhada vai ser muito mais difícil. E em Rotary, essa caminhada até para o serviço se torna mais fácil. Mas eu fiquei em Rotary pelos outros motivos também, pelo companheirismo, pelos amigos, por me identificar com os valores, pelas oportunidades de aprendizado e de crescimento que o Rotary me deu. E é isso que a gente tem que perceber, né? O que o Rotary nos dá e o que a gente dá para ele e como é que essa conta está fechando. E isso é bastante importante. Então, o que trouxe vocês até aqui hoje, provavelmente é o que faz vocês ficarem, né? Oportunidades de conhecimento rotarianos, os companheiros colocaram várias coisas bem legais, e é isso. Então, na medida que você se dá, você ganha. Então, hoje vocês estão dando um pouquinho da manhã de vocês para a Rotary, provavelmente vão sair daqui com várias reflexões, com vários questionamentos, com várias oportunidades de pensar, de fazer diferente, e acredito que seja esse o grande X da questão em Rotary. E, por fim, eu quero caminhar um pouquinho nossa conversa para a reta final, porque não ser rotariano, tá? Então, vamos pensar o contrário. Eu acho que também essa é uma grande reflexão importante. Por que ser rotariano? Mas por que não ser rotariano? Eu mandei o link para vocês.
se vocês seguirem para a próxima pergunta, se vocês tiverem com ele aberto, eu vou mudar de volta aqui, tá? Vocês vão poder responder a primeira e poder compartilhar a segunda, né? De por que não ser rotariano. E eu gostaria que vocês me dessem motivos para alguém não ser rotariano. O que impede a gente de entrar em Rotary hoje? Por que não ser? Estamos bem reflexivos nesta manhã, hein? Vamos lá. Por que não ser rotariano? Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Que está em branco, que vai ser preenchida por vocês. Então, vocês entraram, responderam a primeira pergunta, a Lili pode ir para a próxima. O pessoal já começou a responder. Falta de convite. É uma boa possibilidade, né? Ninguém me convidou, também não vou. Mais alguém? Vamos lá. Não se aveste. Para não perder a oportunidade de crescimento pessoal, a Carmelita não recebeu o link. Eu vou te mandar aqui de volta. Tá aqui, ó, no chat. Tô mandando aqui. Bem, falta de convite, servir. Porque não ser. Você não vai entrar no Rotary porque você não quer fazer amizade, ou porque não tem amizade, por falta de interesse, por falta de tempo, por falta de conhecimento, por falta de convite, a gente já recebeu mais um aqui. Vamos lá, tá? Vou deixar aqui livre, vocês vão falando e a gente vai pensando juntos também. Então, não conheço a marca do Rotary, não sei o que é o Rotary, né? Falta de conhecimento. Legal. Então, podem ir escrevendo à vontade aqui, porque qual que é a nossa reflexão, já encaminhando para o final, tem mais uns minutinhos aqui, mas para cada não, a gente precisa encontrar um sim, tá? Então, veja só. Por que não ser rotariano? Vamos ver aqui. Achar que terá grande... Eu não entendi essa. Achar que terá grande impacto, acho que, ou importância. Se alguém quiser escrever no chat, que escreveu essa, porque ficou cortado ali, acho que não dá para entender. Então, por que não ser rotariano? O tempo. O tempo é certamente uma das respostas que a gente mais ouve. Para a pessoa que não quer entrar, tanto com a pessoa que vai sair, né? Ah, eu estou sem tempo. Sem tempo, não tenho tempo. Gente, ninguém tem tempo. Quando a pessoa me diz isso, eu sinto, eu falo, nossa, devo ser muito desocupada, né? Porque, cara, minha vida é super corrida e eu ainda tenho tempo para o Rotary, então essas pessoas devem viver num planeta muito diferente do meu, assim. E, na verdade, as pessoas que eu conheço em Rotary são as mais ocupadas que eu conheço. Então, tempo é uma questão de prioridade, né? E eu acho que é a desculpa mais fácil para a gente também. Ah, eu não tenho tempo, vou sair porque eu não tenho tempo e não vou entrar porque eu não tenho tempo. E quando a gente ouve isso, a gente precisa entender que o tempo é só a resposta mais fácil, né? Para que as pessoas vão dar. Então, o que a gente tem que oferecer para essa pessoa que diz que não tem tempo? Se ela realmente se entusiasmar com a ideia, ela vai arrumar um tempo. Porque tempo é questão de prioridade, né? Eu poderia estar dormindo domingo um pouquinho a mais, né? Eu não teria tempo para estar aqui hoje, eu ia estar dormindo um pouquinho a mais. Mas alguma coisa me deixou animada para estar aqui no domingo de manhã. Então, eu arrumei esse tempinho, porque eu tenho tempo. Então, o tempo é uma questão de prioridade, a gente vai sempre conseguir alinhar de acordo com o que é mais importante. E é assim na vida, é assim no trabalho, é assim em todos os lugares. No Rotary não é diferente. Então, talvez, essa pessoa tenha que entender que ela não vai viver, ela pode dar para o Rotary aquilo que ela se compromete a dar, né? Então, a Fabiana, talvez como governadora, precise de um tempo para o Rotary muito maior, mas ela se comprometeu com essa liderança do distrito, então ela já sabia que ela tinha que dar um tempo maior para isso. Eu não tenho tempo para ser governador, então não vou me oferecer para ser governador, né? Eu tenho tempo para o meu clube, tenho tempo para um projeto na minha comunidade. Então, as pessoas, quando a gente fala de toda a estrutura do Rotary, talvez a pessoa se assuste e fala, meu Deus, eu não vou ter tempo para isso. Mas, se você conseguir desmistificar essa questão do tempo para cada não sim, não, você não precisa fazer isso. Você faz o que você consegue fazer no teu tempo. Então, se a gente precisa do teu compromisso nessa ação, nesse projeto, beleza. Se você falar que sim, ótimo. Se nessa você não puder, ótimo também. A gente vai entender. Então, é importante que as pessoas tenham isso em mente, que a gente se dá na medida que pode e que o tempo a gente vai ajustando. E à medida que essa pessoa vai sendo cativada, ela vai encontrar um pouquinho mais de tempo para a rota.
Então, quando a gente entra, provavelmente a gente tá assim, eu vou só lá na reunião, não quero saber muita coisa, vou ver o que está acontecendo, daqui a pouco você já está lá fazendo um projeto, daqui a pouco você está presidindo uma comissão dentro do clube, e assim vai, porque a gente vai sendo entusiasmado, né, e sendo envolvido pelo Rotary. Então, é importante a gente ir com calma, né, para as pessoas não se assustarem e para que elas entendam que no Rotary a gente contribui de várias formas, de formas muito distintas, e tempo é uma questão de prioridade. A falta de conhecimento sobre o que é Rotary é também um fator bem importante. Eu vou separar alguns aqui, né? Mas eu acho que esse é um fator bem importante porque às vezes a pessoa não vê valor. Primeiro, ela não conhece Rotary mesmo, às vezes ela não conhece nada. O máximo que ela conhece é o logo na entrada da cidade. E a pessoa pode ter várias percepções sobre o que é aquilo, menos sobre o que é de fato Rotary. Por isso que de uns anos para cá o Rotary tem trabalhado muito intensamente a questão da imagem pública, que era uma questão que o Rotary não priorizava tanto e hoje entende porque é importante, e esse é um dos principais motivos. As pessoas às vezes não conhecem Rotary ou têm uma visão bastante distorcida do que é. Então, isso obviamente cabe aos clubes e cabe ao distrito trabalhar essa unificação da marca, a importância da marca, essa divulgação. Às vezes os clubes nessa época de pandemia, eu como diretora de imagem pública aqui do distrito, o pessoal falava, mas a gente não tem muito o que divulgar, porque a gente não fez nada por causa da pandemia, ou estamos fazendo mais coisa online. Gente, o Rotary é o Rotary, é aqui em qualquer lugar do mundo. Eu falava isso para eles que o teu clube pode não ter feito nada esse mês, mas algum clube de algum lugar do mundo fez. E você pode divulgar isso, porque isso é Rotary, né? Então, feliz Dia das Mães, né? O Dia das Mães está chegando e vai vir aquele monte de convite, assim, no WhatsApp. Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Mães. Rotary deseja Feliz Dia das Mães. Mas o Rotary faz mais que desejar o Feliz Dia das Mães. O Rotary faz mães viverem, crianças sobreviverem. E é o que eu falo para o pessoal. Em vez de só dizer Feliz Dia das Mães, diga Feliz Dia das Mães. Mas o Rotary faz diferente. Então, o Rotary tem uma área específica de saúde materna e infantil. Quanto que o Rotary já investiu nessa área? Quantas vidas já foram salvas de mães e crianças? Então, você pode desejar um Feliz Dia das Mães mostrando o que o Rotary faz e como o Rotary trabalha. E para isso, em quase tudo que a gente faz essas datas comemorativas, mesmo que não seja o seu clube, é o Rotary que está fazendo. E você pode divulgar isso. Então, a gente sempre tem o que falar de Rotary, o tempo todo. Seja do nosso clube, seja de um clube do distrito parceiro, seja de um clube de outra cidade, não tem problema. O Rotary está atuando o tempo todo, 24 horas por dia, e dizer que a gente não tem o que divulgar não é verdade. Então, é uma questão da gente abrir a nossa visão, nossos horizontes, para entender que Rotary é Rotary e que a gente pode muito bem divulgar outros projetos, mesmo quando o nosso clube, às vezes, não está fazendo nada ativamente naquele momento para a comunidade. Então, isso vai ajudar a fortalecer a nossa marca e a gente precisa que as pessoas conheçam. Pelo menos elas precisam conhecer. Eu digo que o meu sonho é de entrar no... Você é do Rotary? Ah, nossa, que legal, eu conheço o Rotary. Mas é bem difícil isso hoje em dia, né? Então, vamos trabalhar para isso. Mais duas rapidinho aqui, ó, que eu acho que é bem importante a gente falar, é a mensalidade, que alguém colocou aqui, as taxas e mensalidades. Realmente, depende de clube para clube. Quando a gente fundou o nosso clube aqui, por exemplo, para a gente isso era uma questão. E vamos começar do começo, né? Eu lembro quando a gente era do Rotaract, o pessoal falava, o pessoal do Rotaract não vem para o Rotary porque é muito caro, não tem dinheiro para pagar mensalidade. É e não é. Porque se você deixa de ir num barzinho, numa balada, você às vezes, duas vezes que você deixa de ir para uma balada, às vezes você paga a mensalidade do Rotary. Mas qual que é o X da questão? Você não vê valor nisso. Então, as pessoas precisam ver o valor, por que elas pagam aquilo de mensalidade e se aquilo traz algum retorno para ela, né? Como qualquer compra que a gente vai fazer na vida. Então, se eu pago, eu quero receber. Então, tem esse X da questão. E o outro X da questão é os clubes avaliarem de fato quanto a sua mensalidade precisa custar. E aí, aqui, o nosso exemplo do satélite é que nós, quando fundamos o clube, nós tínhamos em mente que a gente cobraria mensalidade para pagar os custos que nós precisávamos pagar. O que a gente tivesse que fazer por fora, a gente teria que se virar, fazer alguma coisa para fazer arrecadação. Mas que do nosso bolso só sairia o valor das taxas obrigatórias de Rotary. Quando a gente fundou o clube, essas taxas elas eram de R$ 60 obrigatórias. A nossa mensalidade era R$ 60. Claro que com o dólar subindo, a gente não teve também muito o que fazer. Então, hoje a nossa mensalidade é de R$ 70. Essa é a mensalidade do nosso clube. Ainda assim, a gente compreende que não é um valor que toda e qualquer pessoa possa dispor, né? A gente tem uma noção de realidade do nosso país, mas R$ 70 já é bem mais acessível. Então, a gente fez
uma mensalidade que pudesse caber no nosso bolso e a gente faz outros projetos, a gente está pleiteando agora o subsídio global e a gente vai atrás desses recursos de outras formas. Então, a mensalidade, ela pode ser mais acessível, porque eu sei de clubes que cobram R$ 700 de mensalidade. Então, tem de tudo, né? Tem o nosso de 70, tem o clube de 700. E aí, a pessoa também vai entender aquele clube. Uma coisa que eu costumo dizer é, às vezes a pessoa não tem o perfil para o meu Rotary Club, né? Talvez tenha um grande empresário de Curitiba que queira estar no clube que cobra R$ 700. E tudo bem. Então, a gente pode orientar essa pessoa a conhecer um outro clube, que talvez ela vai se identificar mais. Então, o Rotary é o Rotary, e se a pessoa não entrar no meu Rotary, eu vou ficar muito feliz que ela entrou em algum Rotary, porque ela está no Rotary. Então, a gente tem dentro do Rotary muitas possibilidades e clubes com perfis muito diferentes. E por isso que a gente tem tanto clube, né? Porque as pessoas são diferentes. Então, a gente pode direcionar também esses convidados para outros clubes. E, por fim, a falta de convite, eu acho que também é o que tem bastante gente dizendo aqui, a falta de convite, aí cabe a gente, né, esse puxão de orelha, porque se a gente não convidar, realmente aí fica difícil, né? A gente não convida, a pessoa não vê e aí vai ficar nessa. Então, é aquela brincadeira, né? O não a gente já tem, a gente vai atrás da humilhação. Né? Brincadeiras à parte, o não a gente já tem, a gente vai atrás do sim. Então, a pessoa não tem, a gente precisa, né? Se a pessoa não quiser, tudo bem, mas você já convidou, você já falou. E se for aquela pessoa que você entende que tem perfil, você vai ali insistindo e uma hora ela vai entrar, né? De tanto que você fala, ela vai ficar também entusiasmada. Então, qual que é a nossa experiência de hoje, assim, né? Eu sei que eu fiz muito mais perguntas do que trouxe respostas e eu sei que isso às vezes é uma frustração, mas não existe uma fórmula mágica, né? Então, por que que eu sou rotariana? Por tudo isso que vocês já falaram, né? Porque a gente quer servir a comunidade, porque a gente quer se conectar com pessoas que pensam parecido, ou a gente quer ampliar a nossa visão de mundo, a gente quer se aproximar da comunidade, a gente quer exercer nosso papel de cidadão mais ativamente, a gente quer desenvolver nossa liderança, a gente quer muitas coisas. E no Rotary a gente consegue fazer tudo isso, acredite. Então, se você entrou no Rotary pelo motivo que você fala, nossa, mas esse motivo ninguém falou, nossa, só eu entrei no Rotary por isso, acredite, você vai encontrar dentro do Rotary uma forma de desenvolver esse motivo, porque o Rotary é gigantesco. Então, quando você entra em Rotary, por qualquer motivo que seja, aqui você vai ter a oportunidade de pôr em prática esse motivo. Então, por isso você vai se tornar rotariano. Mas o mais importante é a gente reverter os não em si. Então, quando a pessoa não quer ser rotariana, por que que ela não quer ser rotariana? E, então, tá, para cada não, e isso é um exercício para o clube aproveitar esse momento de planejamento, de gestão nova que vai se iniciar, por que que as pessoas não entram no meu clube? Porque elas não querem ser rotarianas. Por isso, por isso, por isso. Beleza. Então, a gente tem um problema e a gente vai ter que ter uma solução para esse problema. Senão a gente vai ficar sempre, ó vida, ó céus, e reclamando, e nada vai acontecer. Então, se a gente tem um obstáculo, a gente tem que ter uma resposta para superar esse desafio. É a mensalidade o problema? O que a gente vai fazer para resolver? Ah, não é só a mensalidade, a questão é falta de convite. Então, vamos fazer uma ação para resolver isso. Ah, não é falta de conhecimento. Então, a gente precisa divulgar melhor nosso clube. Como é que a gente vai fazer isso? Então, para cada não que a pessoa tem para não ser rotariana, a gente tem um sim. E tem uma questão que é bastante importante, que é a gente entender que o Rotary é para todo mundo. Para todo mundo. Mas nem todo mundo é para o Rotary. Por quê? Porque o Rotary exige um compromisso. E se a pessoa está buscando eu vou ali e faço do brinquedo do Natal e vou embora, realmente não é aqui que ela vai encontrar isso, porque o Rotary, ele exige um compromisso. E as pessoas às vezes acham que porque é voluntariado, eu faço do jeito que dá, faço como dá, na hora que dá, do jeito que dá, e não é assim. Então, às vezes, as pessoas também não ficam em Rotary, que talvez elas não tinham conhecimento necessário do que é o Rotary. Então, é claro, a gente falou a questão do tempo, e alguém colocou ali até de muitos compromissos, é verdade, né? A gente tem vários compromissos em Rotary, e alguns deles a gente tem que participar, porque senão isso não faz de nós rotarianos. Mas é claro que você se dá na medida que você pode, mas tem compromissos que são todo ano a gente vai ter, e as pessoas às vezes não se abraçam naquilo, por exemplo, a Assembleia Distrital, né? Então, é um treinamento para a próxima gestão, onde a gente vai se preparar, a gente sabe que vai ter todo ano e quase sempre perto da mesma data ali. Então, eu já sei que eu tenho aquilo, eu já vou me comprometer com aquilo. Eu não preciso ir em
todos os eventos do meu distrito, se eu não puder. Ok, mas algumas coisas eu já sei que o Rotary vai exigir de mim. Então, o Rotary, ele é para todo mundo, a gente aceita todo mundo, a gente não julga, assim. Então, eu me sentia muita vontade no Rotaract e me sinto no nosso clube porque a gente abraça todo mundo. Mas é isso, nem todo mundo é para o Rotary de fato. Então, antes da gente sair convidando todo mundo, a gente precisa realmente entender. Essa pessoa vai ter esse perfil, ou ela entende o que é o Rotary, e a partir disso, convidar as pessoas. Porque senão a gente também fica com sentimento de frustração. E, na verdade, não é isso. É uma questão de perfil. Simples e puro assim. Porque a pessoa precisa ter essa disponibilidade de querer aprender, de querer se envolver e de querer se comprometer, mesmo que seja um trabalho voluntário. Isso tem que ficar bastante claro. Então, a gente sabe por que entrou e a gente tem que reverter os nãos em sims. Mas o mais importante é saber por que a gente fica em Rotary. E tem gente com histórias de Rotary muito lindas, que estão há décadas dedicando a sua vida. Por que essas pessoas estão há 30 anos em Rotary, 50 anos em Rotary? Então, eu acho que quando a gente entende por que as pessoas ficam em Rotary, isso se torna muito mais relevante para os nossos clubes, porque essa é a essência do teu clube. E como a gente falou, o Rotary é um só, mas cada clube tem o seu jeitinho, tem o seu tempero ali, né? Então, o que faz o teu clube? Por que as pessoas ficam no teu clube? Qual que é a essência do teu Rotary? E aí, a gente consegue conectar as pessoas a partir disso. Nossa, eu sei que as pessoas aqui adoram, né, um companheirismo. É isso, a nossa essência, a gente é muito amigo. Então, o clube tem que manter isso viva, de alguma forma. Mesmo que seja online, a gente faz reunião temática online lá no clube. A gente vem fantasiado para reunião, nananã, e é o jeito que a gente encontrou de se divertir, assim, sabe? Então, porque a gente gosta muito e a gente sente muita falta, né, de fazer confraternização. E a gente dá um jeitinho de fazer isso, mesmo que seja online. Então, a essência do que faz a gente ser rotariano tantos anos, porque assim, eu acho que todo rotariano já passou por isso, e é bom que os convidados também já não vão entrar enganados, que é, nossa, ano que vem vou pegar mais nada no Rotary. Não me venha com função nenhuma que eu não vou. Não vou entrar, não, olha, não me peça nada. Eu vou para reunião, vou entrar, vou sair, olha lá, se eu não vou sair do Rotary. Daí da Júlia, você já está se coçando, né? Está se coçando, eu quero. Mas por quê? Porque, como a gente falou bem no comecinho, é normal que a gente se estresse. Né? As pessoas pensam diferente, seu companheiro falou que ia fazer, não fez, aí você já está lá revoltado, o negócio não acontece, não. Gente, isso não é em Rotary, isso é na vida, no trabalho, em qualquer lugar. As pessoas acham que é só no Rotary, né, que acontece isso. E daí ficam revoltadas, eu vou sair, não quero fazer mais nada. Não é, em todo lugar vai acontecer. E eu já falei 500 mil vezes, todo ano era meu último ano. Não, esse ano eu não vou fazer mais nada. Quero ser associada, eu falava, quero ser associada, quero fazer nada. Daí alguém vinha, Rafa, eu pensei assim. Aí eu, nossa, que massa, vamos fazer assim? Já pensou em fazer assado? Vamos? Quando eu vi, eu já, putz, grilo, eu falei que eu não ia fazer nada. Eu prometi que eu não ia fazer nada. Tipo, pro Theo. Prometi que domingo e sábado eu não ia fazer nada. Mas ele tá dormindo? Tudo bem, a gente dá um jeito, sabe? Então, todo mundo vai passar por esse momento em alguma etapa do Rotary. Talvez todo ano, principalmente no final da gestão, assim, que você já está bem cansado, porque você trabalhou um monte. Mas a hora que você olha para trás, que você vê, nossa, nosso clube fez tudo isso, cara, que incrível, que demais, valeu cada sofrimento. E aí isso faz a gente ficar em rota. Que cada ano a gente consegue fazer mais, a gente consegue fazer melhor, a gente consegue fazer diferente. E a gente tá lá cansada e pá, acontece alguma coisa, você fala, meu Deus do céu, o Rotary é demais. Ainda bem que eu tô aqui, que orgulho que eu tenho de fazer parte disso. Então, é importante que a gente sempre faça reflexão, porque senão uma hora a gente desanima e sai mesmo, sabe? Tipo, ai, tô tão cansado naquele momento assim, pega e sai, ou pega e não quero entrar. Mas se a gente lembra desses momentos, é quase impossível a gente ser derrota. Então, cabe a gente, dentro dos clubes, dentro do distrito, sempre relembrar, por que você está aqui? Por que você está aqui? É isso que vai te fazer ficar, e é isso que vai fazer outras pessoas entrarem em rota. A Elinice está com a mão levantada. Eu vou deixar aberto agora se alguém quiser fazer algum comentário, alguma consideração, alguma pergunta. A gente tem pouquinhos minutos, mas eu vou deixar aqui meu contato também, se vocês quiserem me mandar um e-mail. Nas redes sociais é Rafaela Caçapava. Acredito que não tenham tantas assim, né? Porque meu pai inventou esse nome diferente. Podem me procurar. E o meu recado sempre é: seja rotariano. A sua vida, o pessoal, como é que seria a sua vida sem Rotary? Cara, seria normal, beleza, eu teria uma ótima vida sem o Rotary. Mas eu posso dizer com toda certeza que minha vida é muito melhor porque tem o Rotary. A minha vida é muito melhor porque eu sou rotariana. Então, a tua vida não vai, sua vida vai ser ótima sem o Rotary. Fique tranquilo, porque você não sabe o que é. Então, tá tudo certo, você nunca foi rotariano. Mas o dia que você entrar no Rotary,
e, de fato, relembrar todos esses porquês que você entrou, porque você ficou, e cada coisa que o Rotary faz em cada lugar do mundo, aí você vai descobrir que você não pode viver sem ser rotariano, porque o Rotary faz da nossa vida muito melhor. É muito mais sobre a gente do que sobre a comunidade. A gente acha que está fazendo bem, né, para os outros, mas é muito mais sobre como a gente melhora como pessoa do que sobre quantas pessoas a gente ajuda. Então, eu de verdade espero encontrá-los em muitos eventos do Rotary e que a gente consiga convencer e que as pessoas compreendam essa nossa paixão cada vez mais. Muito obrigada.